Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café desta segunda-feira, dia 25 de maio, hoje sem café. Não deu tempo de moer o café, fazer todo o ritual, porque a madrugada foi punk em termos de tecnologia e inclusive demoramos um tempo imenso para desconectarmos de uma live que fizemos na madrugada. Tem horas que a tecnologia dá uns laçaços na gente. Laçaços que, por sinal, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, está dando em muitas autoridades. Porque, sejamos francos, nós somos o grande obstáculo aos planos dos golpistas. Nós somos o que impede que eles voltem ao poder e que continuem com a sua missão, com o seu papel, com a sua estratégia de escravizar o povo brasileiro. Nós somos o obstáculo. A mobilização da sociedade é o obstáculo. E isso se percebe claramente na forma como a mídia, quando retrata de modo covarde o que acontece. Ontem, por exemplo, eu sei porque eu estava lá. Havia milhares de pessoas na praça. Mas o que a agência Estado divulgou? O Bolsonaro chegou de helicóptero e o ato estava esvaziado. Esvaziado o raio que esparta. Lembrem-se sempre, são manifestações espontâneas, partidas do povo. Esse é o grande diferencial que a mídia ainda não se deu conta. Ela não se deu conta que ela ficou à margem desse processo e não consegue se inserir mais nesse processo porque o povo não precisa mais da mídia. A sociedade hoje se informa e se mobiliza pelas redes sociais, que não podem ter dono, nem chefetes, nem pequenos aprendizes gramscianos de controle hegemônico. Porque esse é outro problema que nós vamos enfrentar daqui para frente. Grupos mesmo de direita que querem praticar o hegemonismo das redes sociais. A sociedade vai se rebelar contra, como já se rebelou tantas vezes. Porque uma das coisas que mais me assusta nesse momento é perceber que o pensamento, o sentimento hegemônico, da postura hegemônica, que é algo que nós sempre questionamos e sempre denunciamos na esquerda, começa a se repetir em larga escala no campo conservador. Existem grupos que querem assumir a hegemonia sem, contudo, se preocupar com a formação ou a criação ou o fortalecimento de um ponto de vista conservador baseado mais na informação do que na emoção. Eu defendo muito que o campo conservador parta para a informação. Não deixe de lado a emoção, mas parta para a informação. E parta para a formação. Porque eu sempre digo e faço questão de repetir, nós, enquanto sociedade, de modo livre, sem cabresto e sem tutela, nós somos o que impede que os ataques contra o presidente se tornem efetivos. E é esse sentimento que deve nortear todo e qualquer trabalho em defesa
do presidente, do projeto de governo e de poder que ele representa. Nós não podemos, em hipótese alguma, embarcar em aventuras personalistas paralelas que, volto a dizer, me lembram muito mais os conceitos gramscianos de hegemonismo do que os preceitos básicos de liberdade e de democracia que todos nós defendemos. O desafio vai ser grande, mas cada vez que o povo vai para a rua, o lado de lá entra em desespero, porque somos nós, volto a dizer, a barreira que impede que eles derrubem o presidente e voltem a usar a máquina pública para destruir a liberdade do Brasil e dos brasileiros. Vamos embora, hoje é no iogurte, certo? Então vamos esclarecendo aqui que nós continuamos. Ontem estivemos na manifestação na Esplanada dos Ministérios, foi muito bonita. Ainda tivemos alguns pequenos ajustes a serem feitos, mas foi a nossa primeira participação aí nos últimos 40 dias por conta de limitações de saúde. Mas estaremos presentes em todos os momentos lá e durante essa semana, inclusive, estaremos discutindo se haverá uma nova manifestação no domingo, como nós faremos. A ideia é cada vez mais aprofundar a nossa proximidade, a proximidade do canal de Brasília junto com as pessoas. Ontem foi muito agradável, foi muito emocionante mesmo irmos conversando com as pessoas, irmos colhendo dados que convergem para aquilo que nós já denunciamos. Mas acima de tudo, foi muito interessante conversar com pessoas de várias partes do Brasil que acompanham o canal de Brasília. E conversamos com gente do Sul, São Miguel do Oeste, Curitiba, Cascavel, conversamos de São Paulo, interior de São Paulo, interior do Rio, interior de Minas, interior do Espírito Santo. Havia gente de todas as partes que vinham conversar conosco para agradecer pelo trabalho. E eu sempre faço questão de dizer que tudo o que nós temos é a parceria que estabelecemos com vocês. Respeitamos todos os movimentos sociais, mas não queremos e não aceitamos ser tutelados por nenhum. Respeitamos o trabalho dos parlamentares, ainda que muitas vezes sejam trabalhos mais personalistas e de repetição do modo de fazer política, onde o mandato conta mais do que a organização da sociedade, mas respeitamos. Mas a nossa toada é diferente. A nossa toada é nossa relação com vocês. Tá bom? Então, lembrando aí que teremos novidades daqui uns dias, já passamos de 83.700, rumo aos 100 mil, sem nenhum desespero e também sem nenhum ufanismo, certo? O nosso desafio total é com vocês. Então vamos lá, vamos para as manchetes. Correio do Povo, prioridade é manter empresas em funcionamento. Gazeta do Sul, efeito da estiagem, produção de grãos cai 28,7% no estado. Jornal NH, dengue avança mais rápido que coronavírus. Alguém tinha dúvida? Só que a dengue não tem uma assessoria de imprensa e não tem uma rede de TV e um Supremo para trabalhar em favor dela, né, da dengue, né? A dengue sobrevive de si só, né? E também muitas vezes da nossa omissão. Com notícias do dia de Florianópolis, com 688 casos, Chapecó segue no topo do número de Covid-19 em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, o estado teve a confirmação de 2 mortes e 88 novos casos positivos. De acordo com um boletim divulgado
pela Secretaria de Estado da Saúde ontem, desde o começo da pandemia até esse domingo, estão contabilizados 6.695 casos confirmados, 105 mortes. Segundo o boletim, dos 6.696 casos, 695 num lugar, 696 no outro. Bom, casos confirmados, tem 3.941 recuperados e 2.650 permanecem em acompanhamento. Gazeta do Povo: Dilma usou assessores da presidência durante a campanha ao Senado em 2018. Novidade. Olha só aí, ele só sabe usar máquina pública. A esquerda só sabe usar máquina pública. Folha de Londrina: UEL prorroga reinício de suas atividades presenciais. Agora, a nova data para as atividades presenciais na Universidade Estadual de Londrina será no dia 5 de julho. Diário dos Campos: indústrias da região de Ponta Grossa têm queda de 45% na circulação de produtos. Jornal do Comércio do Recife: Pernambuco bate recorde e registra mais do que o dobro de curados do que novos casos de coronavírus. Começou a chegar dinheiro, as pessoas até diminuem um pouco a pressão por uns dias, né? O Fluminense de Niterói: Covid-19. Cidade apresenta queda de 70% na demanda das unidades de urgência. Folha Vitória: Correios serão opção para fazer cadastro para auxílio emergencial. Porém, os próprios Correios dizem que isso deve ser em junho, mas ainda não disseram a data. O atraso ali chegou e fez morada, né? Jornal Extra de Alagoas: Maragogi: Justiça suspende decreto municipal e determina fechamento de salões e academias. É a guerra de poder e de vaidade. O governo do estado falou uma coisa, prefeito outra. Quer dizer, olha só o absurdo dessas decisões do STF. O governo federal não pode mandar nos estados nem nos municípios, certo? No entanto, os estados podem mandar nos municípios. Não era para ter todo mundo sua autonomia? Não era cada ente não tinha a noção e a percepção clara do que está acontecendo na sua região? Mas isso não vale para... Coerência não é uma coisa que funcione muito em se tratando de coronavírus e de ativismo judicial. Tribuna do Norte, de Natal: Onyx sobre estender auxílio emergencial está em estudos. Correio da Paraíba: estudo indica interiorização do coronavírus na Paraíba. Ai, ai. O Liberal de Belém: Estado anuncia apoio na segurança de municípios que optarem pelo lockdown. Mas apoio para fechar a boca de fumo, nada, né? A região de Itabuna: a desembargadora continuará presa. A desembargadora Maria do Socorro Barreto do Santiago, olha o nome da criança, vai continuar presa. Ela é aquela que negociava sentenças lá no TJ da Bahia. Tribuna da Bahia: ACM Neto quer celeridade na definição sobre adiamento das eleições. Na verdade, está todo mundo desesperado para que a eleição ocorra esse ano, né? Porque se for o ano que vem, salvo engano, teria que fazer uma nova lei sobre o fundo eleitoral. E aí os deputados preferem fazer a eleição de qualquer jeito esse ano para não terem um novo desgaste. É coisa boa, né? Cruzeiro do Sul de Sorocaba: a bicicleta é a grande aliada para manter a atividade física durante a pandemia. Tribuna de Santos: em decreto, Prefeitura de Bertioga libera abertura de academias. Aquilo que o Bolsonaro falou, não era proibido algemar as pessoas, porque a polícia militar algema empresários, pessoas de bem, não pode algemar criminoso, não pode algemar traficante, não pode algemar assassino. Mas pessoas de bem pode, né? Por isso que é preciso armar o cidadão. Correio Popular de Campinas: shoppings divulgam protocolo de segurança. Eu não sabia, mas o Brasil já tem 577 shoppings. E a associação deles criou um conjunto de 21 protocolos de segurança. Aquelas coisas de sempre, distanciamento, álcool, enfim.
ocupação dos espaços, né, até 50%. Diário do Nordeste de Fortaleza. Eu me pergunto por que nós temos no STF. Olha só. Salões de beleza e barbearias vão continuar fechados no Ceará, decide STF. Os caras do STF são ridículos. Será que aquele povo lá, eu achei ridículo mesmo, foi o Marco Aurélio. Quando eu coloco essa capa aqui, eu tenho superpoderes. Superpoder, uma honra. Campo Grande News, na BR-163, traficante é preso com 388 quilos de maconha que levaria até São Paulo. Um traficante de 45 anos foi preso enquanto transportava 388 quilos da erva maldita num veículo. Foi abordado e daí ele confessou que levaria para São Paulo. Atual Amazonas, coronavírus derruba até casamentos e cerimônias tem queda de 61,2%. O estado do Maranhão, comércio volta a funcionar hoje após 65 dias de portas fechadas no Maranhão. Volta a funcionar quem tiver condições, né? Porque boa parte deles vai falir, né? Estado de Minas, em BH, bolsonaristas marcham em apoio ao presidente. Eu achei engraçado que a matéria fala que foram 50. A necessidade de desvalorizar os que lutam pela liberdade é uma coisa impressionante. Diário do Rio Doce, de governador Valadares, o governo prorroga prazo de inscrição do Enem até dia 27, até quarta-feira. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, a Prefeitura de Juiz de Fora já admite escalonar salários em junho. E muitos dos servidores ficarão já sem salários a partir de julho, tenho certeza. Não? A minha sugestão é que mandem para o STF, para que o STF retire das suas verbas e pague o caos que causaram com a intromissão indevida onde não eram chamados. Folha da Manhã de Passos, Santa Casa de Piuí recebe R$853 mil em verba da Prefeitura. No Triângulo Notícias, aniversário de Patos de Minas é comemorado com cerimônia reduzida. A festa foi ontem, o município completou 128 anos. Sempre tem uma festa muito grande, mas esse ano, neca de Catibiriba. Diário de Uberlândia, violência doméstica, atendimento à vítima sobe 200% durante isolamento em Uberlândia. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, Bolsonaro escancara e expõe nas redes sociais o teatro e manipulação da Rede Globo. Ainda tem gente que acredita na Rede Globo. Justiça em Foco, Justiça Federal suspende oferta de cursos superiores por instituições sem autorização do MEC. De Brasília, Weintraub tentam deturpar minha fala para desestabilizar a nação. O que o Weintraub falou é que nós todos concordamos. Brasil sem medo, carreata em Brasília demonstra apoio popular a Bolsonaro. Só quem viu fracasso na manifestação foi o Estadão e... tinha pouca gente, ele foi de helicóptero. Meu Deus. Misto Brasília, governo do DF altera o horário de funcionamento do comércio previsto para reabrir no dia 27, até lá vai ter muita mudança de regra, porque pensa um governo atrapalhado e esquisito é esse aqui do DF. Vamos pelo mundo? É o país de Montevidéu. Coronavírus no Uruguai, não há novos casos em Rivera e surgem 5 novos casos no restante do país. Rivera é a cidade que faz divisa com Livramento, né? Então aí tinha uma suspeita de que pudesse ser uma porta de entrada. O Mercúrio do Chile, saúde alerta que baixa imunidade deixada pelo Covid poderá facilitar o contágio de outras doenças. Todo Notícias da Argentina, começa uma nova etapa da quarentena em Buenos Aires, com mais restrições por conta do aumento no número de contágios. É a mais longa quarentena do mundo e não está adiantando. Andina do Peru, quarentena continua hoje no país e uma nova convivência social é definida. Muda pouca coisa
com exceção do fato de que as restrições agora são até dia 30 de junho. Deutsche Welle, milhares saem às ruas em Hong Kong contra a lei de segurança chinesa. E tem gente que baba pelos chineses, né, aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, caramba. Polícia dispara gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar manifestantes e ao menos 120 pessoas são detidas. Ato pró-democracia protesta contra o projeto de lei de Pequim para aumentar controle sobre a região. Ali vai dar sangue, hein? Rádio França Internacional, direita protesta na Espanha contra a gestão de epidemia pelo governo. Milhares de manifestantes do partido de direita espanhol Vox manifestaram neste sábado em Madrid para denunciar a gestão da crise do coronavírus pelo governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez. NHK do Japão, redução de uso de cuidadores afeta a saúde de idosos no Japão. É um dado preocupante, eles estão tendo inclusive problemas, começam a se agravar os problemas físicos nos idosos. RTP, mais de 1.500 camas de hospitais do Serviço Nacional de Saúde ocupados com casos sociais. O que é isso quer dizer? No total, são pessoas que já tiveram alta hospitalar, mas não tem para onde ir. Não tem casa, não tem moradia, não tem abrigo, não tem nada. Então elas continuam nos hospitais como se fosse uma pensão. ANSA, Sicília volta a registrar novos casos de coronavírus. Financial Times, o G7 deve defender a liberdade de Hong Kong. La Vanguardia, Barcelona, única cidade da Espanha onde não se pode entrar e nem sair por causa do confinamento. Agência Brasil, EUA proíbe a entrada de viajantes que passaram pelo Brasil. Para finalizar, na hora do café, sem café, mas com iogurte, eu quero conversar com vocês rapidamente sobre uma situação que está acontecendo de uma forma muito acelerada, que é a mudança de postura da China em termos de relações exteriores. Os chineses sempre foram muito falsos e dissimulados. Eles ficavam com aquela posição de bonzinho, ai, nós somos coitadinho, exploram, escravizam o povo, matam cristãos todos os dias, cometem toda sorte de atrocidades, índices alarmantes de poluição, e todo mundo fica quieto com os chineses. Então, durante muito tempo, a diplomacia chinesa tinha um cuidado, assim. No entanto, como começam a surgir as primeiras demandas jurídicas de responsabilização da China pelo vírus que eles criaram. Se escapou por acaso de Wuhan ou não é outra história. Mas que esse vírus aí não é uma mutação natural, nem aqui nem na China. E a China, acuada, partiu para o ataque. E o ministro das Relações Exteriores começou a ameaçar todo mundo agora. O que isso está gerando? Na verdade, se a gente for olhar corretamente, o vírus chinês está inoculando no mundo livre o vírus anti-China. E esse vírus pode sim ter o efeito devastador que teve a passagem do Reagan pela presidência dos Estados Unidos para destruir a União Soviética. De repente, a postura séria de confronto, de embate, sem aquele negocinho dos Obama da vida, né? Dos Lula da vida, vocês chinesinhos são bonzinhos, podem ferrar com o nosso povo, mas se vocês derem dinheirinho para os dirigentes do país, vocês podem deitar e rolar. Então está acontecendo um fato muito grande, uma mudança muito grande. Por conta da postura vigorosa dos Estados Unidos, outros países começaram a entrar na justiça para cobrar os danos causados pelo vírus chinês. E, de lambuja, como consequência, o vírus anti-China se dissemina pelo mundo livre. Lógico que em lugares como
Venezuela, como sede do PT, do PCdoB, do PCC. Lá, os chineses continuarão sendo adorados e tratados com toda a benevolência ritualística que é comum nas confrarias de ladrões. Mas os chineses já sabem que hoje o mundo livre está gestando o vírus anti-China. E esse vírus é forte. Haverá uma mudança de postura? Haverá. E isso se caracteriza na agressividade, inclusive desse vagabundo que é embaixador da China aqui no Brasil, que está na hora de ser mandado embora. Isso é um vagabundo. Vem querer editar regras aqui dentro. Vai pro raio que os parta. O Brasil precisa tomar uma série de atitudes, a exemplo do que outros países estão tomando. A França criou salvaguardas, não podem ser adquiridas, não pode ser transferido o controle de empresas durante o período de pandemia, no mínimo até o fim do ano. Porque os chineses tentam aproveitar o caos que eles causaram para tomar conta de parcelas da economia. Aqui no Brasil, as denúncias contra a ação ostensiva dos chineses comprando o controle de cooperativas de produtores rurais, infelizmente ainda não gerou uma ação enérgica da ministra da Agricultura. Mas é preciso fazer alguma coisa. E os chineses sentiram que ninguém está mais com paciência para saturar, para aturar, para aguentar a irresponsabilidade com que eles tratam a liberdade, a democracia e o respeito pelo ser humano. A China esperneia, e isso é bom para a gente, porque a gente vai poder comemorar uma nova fase nas relações internacionais, onde certamente o vírus anti-China será um fator determinante. Vamos acompanhar esse imbróglio e vamos ver até que ponto os chineses terão coragem de esticar a corda. Porque é simplesmente enojante saber o que esses dirigentes do PCC fizeram em termos de destruição da economia mundial. Volto a dizer, o vírus pode ter escapado aleatoriamente de algum laboratório, mas eu tenho a plena convicção de que ele foi sim desenvolvido em um laboratório chinês. E creio que seja muito pouco provável que alguém não tenha essa mesma opinião. Tenhamos todos um bom e abençoado dia. Nos vemos de novo durante e ao longo do dia. Enquanto eu tomo aqui o meu iogurte para começar bem o dia, eu já vou convidando para que você esteja conosco também na live que começa à meia-noite. Até lá e a gente se fala.